Meu nome é Jeremy Wade. Sou biólogo, pescador e explorador. Um lugar que ainda reserva mistérios para mim é a Amazônia. Está na hora de voltar lá, para uma missão única. Durante o período de 1 ano, vou cada vez mais longe e mais fundo. Aos mais longínquos e desconhecidos territórios dos monstros dos rios. Ele já foi considerado o barco mais seguro deste rio. Mas quando o Sobral Santos naufragou na parte mais funda do rio Amazonas, levou centenas de pessoas consigo, na maior catástrofe que já investiguei. Muitos passageiros desapareceram misteriosamente sem deixar qualquer rastro. Foram no mínimo 50 pessoas e no máximo umas 300 pessoas. O rio Amazonas é o território de caça de muitos predadores. Metade foi retirada, que estão entre os mais violentos do mundo. Mordeu meu braço. Eu vou me desdobrar para descobrir que criatura atacou os passageiros do Titanic do rio Amazonas. Monstros do Rio. Mistério na Amazônia, parte 2. Um grande predador, então? Bacurau me conta que há outro predador grande no rio. Tão grande quanto o tubarão cabeça chata da loja de pesca. Porém, muito mais ágil e que existem muitos desses animais por aqui. Costuma de estar em bandos menores, de 6, 5. Puxa, que interessante. Então, estão quase sempre em 5 ou 6. Há ocasiões em que eles são 20 ou até mesmo mais, aparecendo na superfície. Este é o golfinho do rio Amazonas, o boto. Esta espécie predatória está presente em grande número e compete agressivamente pelos peixes com os pescadores. Diferentemente do seu primo marinho, o boto não é muito amistoso. Trata-se de uma espécie bem mais violenta. Uma rede, a rede pegar o peixe, eles fugem. As pessoas aqui têm muito medo desses animais. É muito comum baterem nas canoas e jogarem os pescadores na água. Dizem que são seres encantados, mas não de uma forma positiva. Dizem até que assumem a forma humana para atrair pessoas e matá-las no rio. Por isso, muitos se recusam a entrar na água quando os botos estão por perto. Eles carregam cicatrizes de lutas e há relatos de que atacam e matam tubarões cabeça chata. Mas a história não para por aí. Eu andei conversando com algumas pessoas e soube que tem gente que já foi até parar no hospital depois de levar uma pancada de um boto. Existem muitas estimativas da força de ataque de um boto, mas nenhum número tem o mesmo impacto que uma demonstração. Para termos uma ideia, seria mais ou menos assim. Ser atingido por um boto é como estar num carro e bater numa parede de concreto a 50 km por hora. Então, fica a dúvida. O maior mamífero deste rio é um assassino em série? Fui informado de um local nas redondezas onde os botos se reúnem, perto de uma casa abandonada que foi tomada pela inundação. Eu já estive perto de botos uma vez. Eles eram grandes, não mostraram ter medo de mim e me deixaram muito apreensivo. Eles têm mesmo um lado meio obscuro. Foi há 5 anos, mas na época eu não sabia metade do que sei hoje sobre eles. A única maneira de saber se eles atacaram as vítimas do naufrágio é vendo se eles vão me atacar.
Estes animais atacam de duas maneiras: mordendo com dezenas de dentes afiados ou dando uma cabeçada capaz de matar um tubarão. Eu não tenho ideia de quantos deles sabem que estou por aqui. Os botos aparecem e desaparecem do nada. Acho que estou sendo vigiado por um grupo de 6 ou 7 botos. Sou muito precavido contra a natureza imprevisível de animais selvagens, ainda mais aqueles que não têm medo de mim. A sensação é de que eles estão estudando, me observando, e eu tenho que deixar. Eles estão tentando descobrir se sou algum alimento ou uma ameaça para eles. Acho que eles me veem como uma ameaça, e isso não é bom para mim. Eu não tenho como nadar mais rápido que eles para longe daqui. Também não tenho como me opor a eles. Eles são fortes, muito grandes. Vou ter que jogar com as regras deles. Eu me sinto meio deslocado no habitat sombrio do boto. Seu pescoço super flexível e as nadadeiras giratórias permitem que ele persiga suas presas entre os troncos submersos da floresta inundada. A habilidade de se comunicarem entre si permite que se organizem na hora do ataque. A ecolocação possibilita que mirem objetos tão pequenos quanto um alfinete em águas turvas, mesmo durante a noite. Eles não teriam problemas para dividir um barco cheio de passageiros e afundar-se nestas águas. O que aconteceu naquela noite? Será que os botos se envolveram de alguma forma na carnificina que as pessoas relataram? Será que eles estavam lá naquela cena terrível? Sem dúvida que eles poderiam estar. Na época do acidente havia muitos deles no local e saberiam se acontecesse alguma coisa. Também não há dúvida de que estes formidáveis predadores são muito fortes e perigosos. Mas contra os humanos, os botos têm uma deficiência: os músculos da mandíbula. O bico com os dentes alinhados do boto é perfeito para fisgar e agarrar peixes, mas não tem a mesma força esmagadora da boca de um jacaré. Os botos aplicam golpes fatais com a cabeça contra aqueles que os provocam, mas não são capazes de arrancar membros. A curiosidade deles me deixa temeroso, mas não vejo nenhuma agressividade gratuita, embora essa curiosidade possa tê-los atraído para o meio do caos na noite do acidente. Eu não acho que eles tenham sido responsáveis pelo massacre que as testemunhas descreveram. Mas há alguma coisa nestas águas que fez isso. Já investiguei todos os suspeitos óbvios. Predadores amazônicos grandes o bastante para matar humanos e que são conhecidos por já terem feito isso. Mas nenhum deles pode ser responsabilizado por tamanho massacre. Preciso descobrir o que há na água perto do ancoradouro e me permito uma licença especial de pesca por um dia. Entre as estações da seca e das chuvas, o nível da água sobe mais de 6 metros, encobrindo escadas de acesso e passarelas. A estrutura é vasta e os peixes gostam desse tipo de lugar. Eles têm muitos lugares para se esconder. Os estivadores tiveram a mesma ideia que eu. Eles colocaram várias linhas, tem uma bem ali. Vai ser meio difícil, mas eu vou jogar a isca e ver o que eu fisgo. Vamos lá? Antes de eu ter a minha chance, uma das linhas estica. Não, foi embora, mas estava... Não, tá seguro. Ah, é? Qual é o nome desse aqui? Pacu, é? Eu nem comecei ainda. É um pacu com a armadura toda prateada. É um peixe bem carnudo. Um começo bem promissor. Se um peixe desse tamanho estava embaixo do ancoradouro, não consigo imaginar o que mais tem nestas águas. Logo em seguida, a novidade do outro lado do ancoradouro não é nada agradável. Assim que o homem começa a limpar o seu peixe na água, peixes carnívoros surgem do fundo do rio para se alimentarem da pesca. São candirus. Não são os pequenos que conseguem entrar na uretra de uma pessoa, mas o candiruaçu, uma espécie que perfura a carne morta. Eu já investiguei este peixe. O que pareciam ser furos de bala de revólver no corpo de um homem
eram furos causados por estes peixes, que consumiram o corpo de dentro para fora. É o que acontece quando o cheiro se espalha pela água. A água aqui é bem turva, não é límpida. Ainda assim, em mais ou menos 6 metros de profundidade, esses peixes seguem o odor rapidamente, tanto pelas substâncias liberadas na água como sangue, quanto por pedacinhos de carne. Esta resposta rápida me surpreendeu. Achei que essas criaturas buscavam apenas carnes macias em decomposição para atacar. Mas este peixe estava vivo há poucos minutos. É um peixe difícil de segurar. Ele é bem musculoso e escorregadio. Quase não dá para ver os olhos dele. Eles não se orientam pela visão, mas pelo olfato. E eles arrancam pedaços circulares da presa. Se estas criaturas respondem tão rapidamente a sangue fresco na água, o que fariam com centenas de passageiros feridos, sangrando dentro do rio Amazonas, enquanto tentavam nadar até a margem? O que há mais lá embaixo que poderia responder aos mesmos sinais? Eu não tenho muito tempo, mas acho que vale a pena mudar o meu plano. Quero saber o que responderia a sangue e carne, não de peixe, mas de mamífero. É hora de criar uma armadilha. São 3 sacos com entranhas. Tem bastante sangue e muita gordura. Deve liberar um odor bem forte. Eu vou colocar na água e ver o que é que vai aparecer. Bom, vou deixar aí e ver o que acontece. Para aproveitar melhor o tempo, também vou usar vara de pesca para tentar encontrar predadores escondidos nas profundezas. Nada fisgou. Então, vou checar a armadilha. Aí está. Uma pesca nada agradável. Minha isca carnuda e ensanguentada não me decepciona. Tem vários peixes aqui, a maioria candirus. São esses mais claros e de corpo cilíndrico. E aí estão os buracos redondos que eles fazem para chegar até os órgãos. Tem uns pedaços de carne que eles regurgitaram porque eu os tirei da água. Eles ficaram agitados e vomitaram carne para todo lado. Eles estão muito irritados. Não é nada bonito ver isso. Os candirus azus não estão sozinhos. Há outra espécie carnívora entre eles, um peixe conhecido como urubu d'água, o piracatinga. Estes peixes atacaram o tio do Dr. Eric após uma queda no rio. É a primeira vez que tenho a chance de ver um tão de perto. É um peixe de couro, não tem escamas. Os olhos são bem pequenos e os barbilhões são bem compridos, o que nos dá uma pista de como ele se locomove atrás de comida nessas águas turvas. Eles são pequenos, mas ocorrem em grande número aqui. São mais numerosos que as piranhas, por exemplo. Soube que o barco estava cheio destes peixes carnívoros ao ser retirado do rio. E eles ainda estavam se alimentando dos corpos. Os dentes são pequenos, mas a mordida é forte para o tamanho dele. Ele pode arrancar facilmente pedaços de carne. Embora se alimentem de criaturas mortas, hoje eu sei, após minhas conversas com o Dr. Eric, que eles também atacam seres ainda vivos em circunstâncias muito específicas. Acho que ele não pensaria 2 vezes. Se visse um ferimento, ia querer se alimentar. Mas pela proporção do ataque, não tenho certeza se até mesmo milhares dessas boquinhas, agindo sozinhas, seriam responsáveis pelo rápido desaparecimento de tantas pessoas.
Será que algum outro predador ajudou? Antes de checar minha linha, sou abordado pelo supervisor do cais, Joel Palmos, que me conta sobre um ataque recente a alguns homens que nadavam no rio. Aí começaram a nadar. Aí, de repente, um deles, dos 4, começou a afundar. Então eram 4, mas só um deles teve dificuldades. Ele começou a se debater e pedir ajuda. Um homem que estava em um barco próximo se aproximou dele e o puxou. Mas o rapaz tinha alguma coisa presa na perna. O homem do barco o puxava até que ele viu um peixe que abocanhou o pé do rapaz, chegando até o joelho. E finalmente o soltou. Não chegou a morrer, mas a perna dele ficou toda. O estrago na perna do rapaz foi muito grande. Ele conseguiu ver o peixe de perto e conseguiu reconhecê-lo. Ele parecia um bagre comprido e com a boca grande. Estava puxando ele. Não queria deixar o rapaz sair da água. Já pesquei 3 dos grandes peixes da Amazônia. O piraíba, o jaú e o pirarara. Já descartei o piraíba por ser um predador solitário. Mas uma grande concentração de outra espécie grande poderia ter causado um massacre no ancoradouro? Munido dessa nova informação e esperando pegar um grande carnívoro, eu jogo uma isca fresca debaixo da estrutura submersa. Espero pegá-lo antes de completar 24 horas no cais. Em outras situações, eu soltaria a vara e esperaria o clique no molinete. Mas aqui... Opa, tem alguma coisa aí. Oh! Puxa vida, eu acho que eu perdi o anzol. Eu não queria deixar o peixe levar a linha, nem alguns centímetros, porque ela podia acabar ficando presa em alguma coisa. Mas pensando melhor agora, eu devia ter deixado o peixe levar mais linha. Mas não sei, porque ela podia ficar presa nessa estrutura também. Parece que ele era um peixe bem grande. A única forma de descobrir a identidade deste peixe é lançando uma isca fresca lá embaixo. Mas as armadilhas encontradas nestas águas estão acabando com o meu equipamento. Esse lugar está acabando com as minhas iscas, está consumindo o meu equipamento. Eu estou perdendo material. Pescar no local do ataque tem trazido mais dúvidas do que revelações. Esse é o risco de pescar num lugar como esse, com tanta coisa embaixo d'água. Minhas 24 horas no ancoradouro chegam ao fim. E eu não tenho nada com o que trabalhar, exceto pela história do ataque ao homem que nadava. Jaú ou pirarara. Se um deles for o suspeito, alguém na cidade deve saber alguma coisa. Encontrei um homem que era estivador aqui nos anos 80 e que se lembra do que havia na água naquela época. Havia muito peixe nessa época. Então é exatamente como eu desconfiava, inclusive sobre os peixes grandes. O que aconteceu desde aquela época para que o número de peixes caísse e o tamanho deles diminuísse foi que a atividade pesqueira cresceu. E hoje as pessoas comem bagre, mas naquela época não comiam porque eram peixes muito grandes. Acreditava-se que matar esses peixes traria má sorte ou que seria perigoso. Então eles prosperavam. Muitas vezes se tinha medo porque nessa época... Como havia peixes grandes no rio, as pessoas tinham medo de entrar para nadar. Há histórias de mães que entravam no rio com crianças e as crianças desapareciam e as pessoas culpavam os peixes por isso. Para o povo, esses peixes eram os responsáveis.
Ainda hoje existe o medo do que pode haver na água. Não toma banho lá no rio. Até hoje. Por isso, não se vê pessoas se banhando nas águas do rio. Tenho novos suspeitos na mira. Mas não tenho como investigá-los no momento, aqui em Óbidos. Muita coisa mudou em 30 anos. Aqui no rio principal, as pessoas pescam todo tipo de peixe. Por isso, e pelo crescimento da pesca em geral, não vou encontrar facilmente as provas de que preciso aqui. Agora, preciso encontrar algum canto do rio Amazonas que esteja nas mesmas condições em que estava naquela época. Então, agora eu vou ter que me deslocar até uma parte mais isolada desse sistema fluvial, menos atingida pelo progresso, onde os peixes estejam presentes em número e tamanho dos que havia aqui naquela época. Talvez eu consiga então saber se eles participaram do massacre daquela noite. Mas não será tarefa fácil. Eu não sei o quanto terei que viajar para me distanciar do alcance dos milhares de barcos pesqueiros. A cada dia, sigo o rio acima, longe das concentrações populacionais e pergunto aos ribeirinhos se alguém viu um grande número de peixes gigantes. Ninguém ouviu nada. Eu acho que o melhor agora é continuar seguindo o curso do rio para ver se alguém sabe de alguma coisa. Ouço muitas histórias, mas todas elas sobre um peixe apenas. Nenhuma fala de grandes cardumes. Até que encontro uma pessoa que me dá uma dica sobre um homem que sabe onde esses grandes peixes se concentram. Mas ele mora na floresta, rio acima. Acho que é numa dessas casas, desse vilarejo aqui, que eu devo procurar, mas pelo que eu ouvi, deveria estar em terra firme. Essa imensidão de água traz as evidências do difícil relacionamento dos ribeirinhos com o rio. Este cemitério foi construído no único local seco ainda não atingido pela inundação. O vilarejo, onde estes mortos moravam, foi tomado pela água há muito tempo. Alguns dizem que é vingança do rio porque os habitantes caçaram todos os peixes-boi que havia aqui. Para mim, é só um lembrete de que o homem não pode nunca subestimar o poder de nenhum rio. Finalmente encontro a pista que procurava. Há um lugar perto daqui onde grandes cardumes se concentram em certas épocas do ano, mas não será fácil chegar até lá. Fui informado de que terei que viajar mais de 1.200 quilômetros rio acima, até a boca de um pequeno afluente chamado Padauari, que costura seu curso pelo norte em direção à fronteira com a Venezuela. As águas deste rio fluem até Óbidos, mas como aqui é muito isolado, raramente há pesca. Este é um território que eu ainda não explorei. Já examinei e eliminei diversos suspeitos, um por um. Aposto que aqui vou encontrar o peso pesado que estou procurando e vou provar que ele apresenta o perfil de um peixe assassino que tirou a vida de centenas de passageiros em apenas uma noite. Mesmo tão longe da civilização, há sinais de presença humana. Será que há atividade pesqueira comercial por aqui? O barqueiro Sabá me conta que se trata de um abrigo para trabalhadores da floresta. Toda essa ideia de rios e lagos intocados na Amazônia é bem relativa. A chance de encontrar alguma coisa deixada aqui é praticamente inexistente. Nada de muita importância. Aqui é a cozinha. São sobras de uma fogueira. Esses entalhes aqui são para pendurar as panelas sobre o fogo. O galho é preso bem ali. E pode ir para frente ou para trás, subir ou descer aqui.
Isso aqui não é necessário no clima quente porque não é difícil sobreviver. O problema é quando chove. Aí é preciso um abrigo. As pessoas vêm até aqui para colher essas fibras. Esta é a piaçava, a que se usa para fazer vassouras. Elas ficam aqui vários dias e se alimentam do que encontram. O que parece ser um varal é, na verdade, para defumar peixes. Com isso, eles podem partir e levar o alimento com eles por vários dias na floresta. Eles voltam com a fibra e esperam que um barco venha buscá-los. Então, a pesca não é comercial, mas é para subsistência. Não tem ninguém... Não tem ninguém por perto no momento. Assim, não tenho como perguntar para alguém o que habita essas águas remotas. Se o peixe que procuro estiver aqui, a única forma de capturá-lo é usando um equipamento que consiga vencer a incrível força de arrasto que ele tem. Isso significa uma linha de 150 libras de tensão de fluorocarbono, que possa aguentar pedras e árvores submersas e cabo de aço para aguentar mordidas de piranhas. Para completar, um anzol bem resistente. Esse é o mesmo equipamento que já usei para pescar tubarão. É um anzol circular, ele aponta para a haste do anzol, formando quase um círculo. Ele fisga um pouco diferente. Eu engato o molinete e a linha fica esticada. Quando a ponta encosta no lábio, temos o contato ideal. Muitos peixes são fisgados muito bem pelo lábio e é fácil tirar o anzol depois. O que para mim parece bom, já que a criatura que procuro arrancou partes humanas. Uma piranha. E a história se repete. Outra vez, as piranhas estão atrás da isca. Só que, desta vez, estão mais agressivas. Parece que essas são piranhas bem maiores. Elas chegam a puxar um pouco mais de linha. Eu poderia seguir meu rumo, mas meu instinto me diz que é melhor olhar de perto um desses ladrões de isca. Meu anzol circular não é para piranha. Mesmo uma piranha grande não pega um anzol inteiro. Eu vou trocar para um anzol comum. Assim, quando elas atacarem a isca, eu vou conseguir puxá-las. Isso. Parece mordida de piranha, mas 10 vezes mais forte do que das piranhas que peguei rio abaixo. Foi ela que comeu a minha isca. Ela é muito grande. Uma piranha preta. Olha o tamanho dessa cabeça. A força dessa mandíbula. Uma piranha desse tamanho pode fazer um grande estrago. São bem maiores que as piranhas vermelhas que peguei antes. Será que é um cardume dessas predadoras que eu procuro? Felizmente, elas não são encontradas em grandes concentrações, como é o caso das piranhas vermelhas. E o outro ponto é que essas aqui são muito raras fora dos afluentes. Então tenho quase certeza que não foram elas as culpadas por aquela noite. 43 centímetros de comprimento e 49 de circunferência. Com quase 3 quilos, esta é a maior piranha que eu já peguei. Se ela pegasse o meu dedo, seria um a menos. Se piranhas deste tamanho são as menores na cadeia alimentar aqui, fico pensando no que há no topo da cadeia. Terei que continuar pescando para descobrir o que determinou a morte dos passageiros do Sobral Santos.
Há dias venho seguindo as intermináveis curvas deste rio que segue para o norte, até as áreas remotas da fronteira com a Venezuela. Vou ver que peixe é esse em um segundo. Finalmente, um sinal na superfície me mostra que estou perto do alvo. É uma pirarara. Um peixe quase que exclusivo da Amazônia. Seu nome é a junção do indígena pirá, que é peixe, e arara, pois suas nadadeiras lembram as penas de uma arara. Ela faz uma espécie de grunhido fora d'água, mas também faz uma espécie de rangido. São ossos encostando um no outro. Talvez ela use isso para comunicação dentro da água. Normalmente elas vivem em águas muito turvas e usam os barbilhões para se orientar. Mas isso lhes dá outra maneira de se comunicar. Além de sua cor, outra característica marcante da pirarara é a enorme cabeça que ela tem. Quase um terço de todo o seu corpo. Boca larga, cavidade bucal com bastante capacidade, muitos dentes pequenos que formam uma espécie de lixa aqui, olha, e embaixo também. Muito útil na captura das presas que conseguir abocanhar. Veja o meu dedo, está todo esfolado. Foi ela que fez isso. Mas muitas perguntas ainda estão sem respostas para que eu condene a pirarara. Se estes peixes estiveram envolvidos, que papel exatamente eles desempenharam? Que eles podem chegar ao tamanho que permita engolir metade de uma perna humana, eu já sei. Sei também que eles têm força suficiente para puxar alguém para o fundo do rio. Mas como eles podem ser responsabilizados por todos os corpos mutilados e por tantos outros desaparecidos na noite daquela tragédia? Preciso pescar mais e descobrir o que de fato aconteceu. Opa, acho que fisgou. Parece ser um peixe bem mais rápido. Oh, droga, escapou. Não. Estou surpreso porque esse peixe... Bom, ele é um peixe bem veloz. Opa! É um piraíba, mas é pequeno. Chamam de filhote. É só um bebê. Mas é interessante ver que a atividade predatória aqui é constante. Olha essa cauda. Normalmente eles têm a nadadeira caudal bem longa, mas essa tem marcas de mordidas recentes. Deve ter sido atacado por piranhas. Esse é o baile dos predadores lá embaixo. Muito interessante. Muito interessante. Estou perto do meu alvo. Já encontrei 2 dos maiores peixes predadores da Amazônia neste rio. Só preciso encontrar espécimes maiores para ter certeza de que foram responsáveis pelo massacre que resultou no desaparecimento de tanta gente. Até o momento, não me atrevi a pescar aqui depois de escurecer. Estou num local tão isolado que, se alguma coisa acontecer, uma evacuação de emergência durante a noite será impossível. Mas mesmo com o risco de virar o barco nestas águas cheias de jacarés e outros predadores noturnos, eu tenho que me arriscar. Tem alguma coisa chegando ali. Ele acordou de repente. Essa é a prova de que os pirararas são bem ativos à noite. Os barbilhões os ajudam a se movimentar e se mover sem nenhuma dificuldade.
E o tamanho dele também é bem interessante. Este aqui tem quase 2 quilos a mais que o anterior. As evidências contra esse suspeito em particular estão aumentando. Mas se foram os pirararas que puxaram os passageiros naquela noite, como fizeram para dar cabo de tantas pessoas de forma tão rápida e tão perto da margem? Na manhã seguinte, parto com Sabá numa lancha enquanto tentam resolver um problema com um barco maior. Tenho que manter o foco em minha missão de descobrir se algum traço do comportamento dos peixes pode servir de resposta para o mistério. Vai! Fisgo um pirarara atrás do outro. Mas para trazer os peixes, estou travando uma batalha subaquática com galhos submersos que estão acabando com o meu equipamento. Olha isso. Foi cortado por alguma madeira lá embaixo. À medida que os peixes chegam, começo a compreender o que está acontecendo debaixo da água. Parece que eles gostam de estar bem perto dos galhos. Não só dos galhos, mas junto das árvores submersas. Oh, merda! Deu para sentir que prendeu num galho, até arrebentar a linha. Mas pescar em meio a galhos submersos me trouxe a resposta que procuro. Quando o pirarara fisga a isca, ele imediatamente se esconde entre os galhos. Houve algumas situações em que, quando eu fui puxar a linha, ela afrouxou. Como se o peixe tivesse fisgado e soltado. Esse é um sinal do comportamento desses peixes que mordem a isca e depois saem de perto. Mas, ao jogar a linha novamente, sinto que o peixe não solta até que chegue ao leito do rio. É como um cachorro correndo com um osso na boca. Mas, em algumas circunstâncias, esse comportamento pode ter consequências mortais. Esses peixes abocanham qualquer coisa que esteja na água. Se tiver um pé de alguém balançando na água, eles vão abocanhar também. Depois, eles arrastam a presa com eles. E aí, a pessoa vai afundar junto com o peixe. No fim, claro, ele pode se soltar. Mas nesse intervalo pode ser a diferença entre estar na superfície e se afogar. E uma vez que a vítima está debaixo da água, os predadores vorazes da Amazônia podem atacar e terminar o serviço. Para ter certeza da minha teoria, preciso pescar uma criatura que seja capaz de arrancar um membro. Tenho que tentar mais uma vez com o que sobrou do meu equipamento. Quem sabe, dessa vez, eu traga mais do que esperava. É um peixe grande. Não está soltando a linha. Este peixe enorme não é uma pirarara, mas um piraíba de quase 50 quilos. Isso prova que essas águas não são patrulhadas só por uma espécie predatória gigante, mas por duas. E as duas foram encontradas em Óbidos. Mas há um problema. O anzol entrou muito dentro da boca do peixe e eu tenho que retirar. Eu vou ter que enfiar a mão para tirar o anzol. Posso levar uma mordida. Mordeu o meu braço. Mas essa atitude extrema de me expor para sentir a mordida de um peixe grande me deu a última prova de que eu precisava. O piraíba é da mesma família da pirarara e ambos têm praticamente a mesma lixa na boca, que permite que eles agarrem suas vítimas escorregadias. É muito mais eficiente do que usar as mãos humanas.
Agora eu sei que são capazes de arrastar vítimas em desespero, como aconteceu nas águas de Óbidos, na noite do naufrágio. Em Óbidos, naquela época, as pessoas jogavam restos de peixes que estavam limpando na água. Eu acredito que estas condições específicas podem ter atraído piraíbas para um ataque maciço, já que normalmente são peixes solitários. Acredito que o mesmo aconteceu com os cardumes de grandes pirararas. E esses peixes costumavam comer os restos na água. Um pé ensanguentado ou um braço podem ter confundido facilmente os peixes, a ponto deles pensarem que era comida. E se você pensar como é pequena a diferença entre estar com a cabeça para fora ou submersa, isso daria a um peixe desse tamanho, ou até com metade disso, a chance de abocanhar a vítima tranquilamente, sem que ela tivesse a menor chance. Minha aposta nesse afluente valeu a pena. Tenho quase certeza de que os pesos pesados amazônicos tiveram um papel fundamental no desastre. E o que eles começaram foi concluído por seus cúmplices letais. De volta a Óbidos, onde reúno as últimas peças desse quebra-cabeça. Nós estamos muito perto de saber o que aconteceu com os passageiros que desapareceram na época, aqueles que submergiram e nunca mais foram vistos. Ou o que foi responsável pelas partes humanas que estavam boiando no dia seguinte. Nenhum elemento isolado causaria um desastre de tal escala. Esta catástrofe se deu por uma convergência de condições e elementos fora do comum em uma noite fatídica. Junte aí alguns monstros raros que poderiam desmembrar facilmente as vítimas e uma infinidade de criaturas na outra ponta da cadeia alimentar, mas capazes de fazer um tremendo estrago. Não há nenhuma dúvida de que havia um grande número de pequenos peixes carnívoros. Comedores de carne atraídos aos milhares pelo cheiro do sangue das vítimas, preparados para consumir tanto os vivos quanto os mortos. Com a luz do dia, as piranhas chegaram à cena para limpar o que sobrou. Pelo que eu vi aqui, o banquete mortal só foi possível porque alguma criatura puxou primeiro os corpos para baixo, grandes pirararas, auxiliados por piraíbas. Espécies com mordida, força e instinto para esse ataque. Há 30 anos, as águas escuras de Óbidos eram repletas desses peixes, talvez maiores que os de hoje, por causa dos restos que eram jogados aqui, onde o Sobral Santos naufragou. Uma tragédia que entregou presas indefesas a cardumes de peixes carnívoros famintos. Há 30 anos, se você navegasse pelo rio Amazonas, lar de alguns dos maiores monstros de rio do mundo, o último lugar onde você iria querer afundar seria aqui.